Amém, graças a Deus. A paz do Senhor Jesus. Quantos estão alegres nesta manhã? Quantos estão tristes? Quantos estão alegres? Eu costumo responder a quem me pergunta. Então, eu fiz uma pergunta, e metade se manifesta, outra metade não. A gente tem que... Alguém nos visita nesta manhã, pela primeira vez? Permaneça de pé, os demais podem assentar-se. Tem algum visitante? Tem 2 visitantes aqui. Você é visitante? Então, saia de seu lugar, vou dar um abraço desses 2, pastor Jamilton. 2 visitantes aí, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Sinta-se em casa, sinta-se à vontade. Esta casa é de vocês. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir as Sagradas Escrituras no 2º livro de Crônicas, capítulo 22. Segundo Crônicas 22, a partir do versículo 2 até o 7. Segundo Crônicas 22, 2. Acasias tinha 22 anos quando começou a reinar. E reinou 1 ano em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Atalia, filha de Onre. Ele também andou nos caminhos da casa de Acabe, porque a sua mãe, que o incitava ao mal, era sua conselheira. E fez o que era mal aos olhos do Senhor Jeová, como fez a casa de Acabe, pois foram eles que, para a sua ruína, se tornaram seus conselheiros após a morte do seu pai. Ele seguiu os seus conselhos e acompanhou a Jeorão, filho de Acabe, rei de Israel, para guerrear contra Azael, rei da Síria, em Ramote-Gileade, mas os sírios feriram a Jeorão, que se retirou para se recuperar em Jezreel, das feridas que lhe fizeram em Ramá, pelejando contra Azael, rei da Síria, e Acasias, filho de Jorão, rei de Judá, desceu para ver a Jeorão, filho de Acabe, em Jezreel, porque estava enfermo. E foi desígnio de Deus, para a ruína de Acasias, que ele viesse estar com Jeorão, pois durante a sua estadia acompanhou a Jeorão contra Jeú, filho de Nissi, a quem o Senhor Jeová tinha escolhido para exterminar a casa de Acabe. Só até aqui. Pai, nós glorificamos o teu nome. Esta é a tua hora, mais uma vez. Fala conosco, fala ao coração da tua igreja. E assim já te louvamos, agradecidos pelo nome santo de Jesus, por esse que vive e reina para todos sempre. A igreja diz amém, e graças a Deus. Podeis tomar assento. Graças a Deus. Amados, esse texto
Para quem não conhece a história, é difícil de entender se não houver um esclarecimento. Porque se trata sobre os reinos do norte e do sul, os reis que reinaram Israel depois da divisão. Depois de Salomão, os reinos foram divididos entre Reino do Norte e Reino do Sul, onde o Reino do Norte ficaram com 10 tribos e o Reino do Sul com 2 tribos. O Reino do Norte seguiu um caminho de rebeldia, um caminho onde os reis faziam o que era mal aos olhos de Deus. E o Reino do Sul, Deus manteve a lâmpada acesa da descendência da casa de Davi. E nesse texto em específico, a palavra diz que Acasias tinha 22 anos quando começou a reinar. E reinou 1 ano somente em Jerusalém. E aqui vem uma referência acerca da sua mãe, logo em seguida, dizendo: e o nome da sua mãe era Atalia, filha de Onri. É necessário a gente entender um pouco aqui o contexto. Quem era Acasias? Acasias era filho de Jeorão, neto de Josafá. Josafá foi um rei que temia ao Senhor e fazia o que era reto aos olhos de Deus. O problema começou aqui quando Josafá fez uma aliança. Josafá começou a andar, eu diria uma aliança entre aspas. Josafá começou a andar com Acabe. Aqui começa todo o problema. Mas só que Josafá tinha um temor de Deus. Josafá, ele era flexível, era um homem que tinha a capacidade de voltar, a capacidade de se arrepender. E foi o que aconteceu. Ele, quando foi exortado pelo Senhor através, do profeta, ele voltou, se arrependeu e concluiu os seus dias fazendo o que era bom aos olhos do Senhor. E deixou o seu primogênito, no seu lugar, chamado Jorão, que tinha 32 anos aproximadamente. E Jorão, por causa do seu pai Josafá, continuou a andar na casa de Acabe. E casou com a filha de Acabe, chamada Atalia. E pela má influência da casa de Acabe, Jorão, que era um jovem, que foi escolhido pelo seu pai, que herdou o trono de Judá, reinou apenas 8 anos em Judá. E fez o que era mal aos olhos de Deus, e foi o único rei da história que a Bíblia faz um registro que foi sem deixar saudade de si mesmo. Imagina aí uma pessoa que não é benquista, uma pessoa que não é desejada, uma pessoa que nem os próprios familiares foram no seu sepultamento. Por questão de honra, foi sepultado
foi sepultado nos sepulcros dos reis, mas foi sem deixar saudade de si mesmo. Olha que coisa terrível. É como se alguém chegasse e dissesse assim: olha, já foi tarde, já era para ter ido há muito tempo, ainda bem que ficamos livres desse indivíduo, né? Então, ele era rei, teve a honra de ser sepultado no sepulcro dos reis, na cidade de Davi, porém, ele foi de uma forma rejeitada. No seu sepultamento, que normalmente as pessoas se quebrantam e prestam algum tipo de homenagem, até levanta um pouco, né, levanta a moral do defunto, né? Difícil falar mal de um defunto. As pessoas parecem que são mais misericordiosas na hora do sepultamento, é verdade ou não? Mas no sepultamento de Jeorão, a Bíblia diz que nem os seus próprios entes queridos, só os coveiros mesmo, que não tinha jeito, era o ofício deles, mas foi sem deixar saudades de si mesmo. Triste fim. Aqui me faz refletir acerca de qual é o legado que a gente tem deixado. O legado, normalmente, nós deixamos no coração das pessoas. Aquilo que fazemos para ser seguido, para ser continuado. Qual é o legado que você tem deixado? Mas a história, queridos, ela tem um começo, sempre tem um start. Tem um pontapé inicial. E nós temos a mente de Cristo para discernir as coisas que começaram errado, porque nem tudo que começa errado tem que terminar errado. Existe um carpinteiro lá em Nazaré, que ele está vivo. Ele só não se encontra em Nazaré. Mas ele era especialista em desentortar qualquer pau torto. Tem um ditado que diz: pau que nasce torto, morre torto. Só se não conhecer esse carpinteiro, que ainda continua desentortando e colocando tudo no prumo. Ele era um bom carpinteiro, aprendeu com o pai. Então, Jeorão casou com Atalia, filha de Acabe e de Jezabel. Gerou Acasias. Acasias era neto